Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Nesse dia 29 de julho, é um dia que eu completo idade nova. Não, há uma tranquilidade que eu posso lhe falar, que hoje eu estou fazendo 51 anos de idade. 51 anos de idade, algumas coisas elas ficam praticamente nítidas na nossa mente. Uma das coisas que ficam nítidas na nossa mente é a finitude. A finitude, a certeza que vamos morrer. A certeza que Fernando Pessoa, ao escrever, diz: o ser humano é um cadáver adiado. A certeza que o Padre Vieira, escritor barroco, ele vai dizer o que é o homem. O homem é o pó que o vento sopra e que em determinado momento ele desce. O homem é este pó que se levanta, dado ao sopro do Todo-Poderoso, e que em certo momento ele volta para o pó. O homem veio do pó e ao pó voltarás. Então, uma das coisas que nós, ao chegarmos à meia-idade, começamos a compreender e entender é a nossa finitude. Por mais que entendamos que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, ela nos rodeia, ela caminha conosco, nascemos com ela, vivemos com ela e morremos, indo em encontro, lado a lado com ela. Eu tenho um texto que eu vou falar da morte como namorada, como noiva, como esposa, como amiga, companheira. Eu vou falar um texto meu que eu não publiquei ainda por falta de recursos mesmo, recurso financeiro, um patrocinador, sei lá o quê. Mas é para entender a nossa compreensão quando chegamos à meia-idade. Aos 51 anos, compreendemos da nossa finitude. Nossa finitude é uma das compreensões que nós temos da vida. Primeira, a finitude. Uma outra compreensão que nós tomamos diante dos 51 anos de idade é que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Alguns falam, olha, tudo isso foi a armação do diabo. Isso foi o diabo que planejou. Sim, eu lhe digo que ao mundo espiritual, não vou dizer a você que não há um mundo espiritual e que há toda a manobra do príncipe das trevas. Há toda a manobra, sim, eu não discordo de você. Mas eu quero lhe dizer o seguinte, que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Se tudo atribuirmos a Satanás, eu usaria de má fé. A má fé a gente vai encontrar muito no filósofo Jean-Paul Sartre, quando ele vai falar de liberdade, quando ele vai falar de escolha, que escolha é angustiante, que o ser humano é um ser livre, condenado à liberdade, e por essa liberdade a gente faz escolhas. Então eu atribuí que as minhas escolhas erradas ou as minhas escolhas certas, elas foram tudo armação do diabo, tudo armação de Satanás, é usar de má fé. Eu me isento daquilo que eu escolhi e digo que foi Satanás.
Olha, eu tenho 2 textos agora, já para apresentar sobre essa condição das escolhas, a condição de escolha. Olha, o primeiro texto que eu quero te apresentar é Deuteronômio. Deuteronômio é um livro no Antigo Testamento, um dos livros do Pentateuco. Ele vai dizer assim, Deuteronômio, capítulo de número 11, ele vai dizer no versículo 26: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ele vai dizer ainda: a bênção quando cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. E a maldição, se não cumpridos os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas os desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguir de outros deuses que não conheci. Quando, porém, o Senhor teu Deus introduzir a terra e tal. Então, está diante de mim, de você, uma escolha, ou bênção ou maldição. Quando nós vamos perceber logo no início do Gênesis, Adão e Eva, eles são postos no paraíso. Eles tinham tudo. Eles tinham ainda o encontro com o Criador. Na viração da tarde, eles têm um encontro com o Criador. O Criador cria todas as coisas e deixa eles lá para dominar todas aquelas coisas. Só que em um determinado momento, eles fazem escolhas. Eva escolhe. Quando Eva escolhe dar evasão ao seu desejo, e depois esse desejo ele passa para o esposo, para Adão, todos são responsáveis pela sua escolha. Eu creio que todos dois, em seu momento de escolha, passou por um momento angustiante. Então, assim, todas as escolhas que eu fiz, escolhas legais, escolhas ruins, escolhas que trouxeram prejuízos diversos para mim, eu escolhi, mesmo que fosse no momento angustiante, eu escolhi. Então, uma das coisas quando chegamos à meia-idade, aos 51 anos de idade, que é o nosso caso hoje, primeiro é compreender a nossa finitude. Que nós somos seres finitos e que vamos morrer. Fatal. Por mais que tomemos medicamentos diversos, por mais que façamos academias, por mais que controlemos a nossa estrutura física, nós vamos morrer. No máximo, alguns aí alcançam 110 anos, talvez. Há quem pesquise e encontre comunidades centenárias, que é uma festa, comunidade centenária, que são pessoas com 100 anos que moram próximas, uma comunidade que não tem somente aquele vizinho ali com 100 anos, mas tem 4 ou 5 pessoas com 100 anos. Me parece que foi no Japão que esse pesquisador encontrou uma comunidade com vários centenários. Mas uma coisa é certa: eles vão morrer, são finitos. A outra coisa que eu falei aqui são as escolhas. Eu gosto muito quando o escritor Santo Agostinho, não sei se você já leu Santo Agostinho, quando ele vai falar sobre as confissões, ele encara de frente as suas escolhas.
Ele consegue compreender, mesmo totalmente, não sei, a pesquisa que ele fez, né? Eu não sei. Eu sei que ele encontra com ele admite todas as condições dele, o que ele fez, as coisas dele, ele admite. É bem próximo daquilo que a gente vai encontrar, bem próximo, eu quero que você compreenda, próximo daquilo que Sartre vai chamar de má fé, porque nós atribuímos a outras situações aquilo que nós escolhemos, aquilo que nós fizemos, aquilo que não foi legal para a gente leva a vida inteira fazendo isso. Isso, Sartre vai dizer, é má fé. Atribuir as coisas a Deus e não a minha responsabilidade, isso é má fé. E ao longo dos anos nós fazemos isso. Mas quando chega a meia-idade, rapaz, a ficha cai e você diz, olha, eu fiz, infelizmente, eu fiz. Não era para fazer, Mas quando você compreende finitude, quando você compreende as escolhas, você vai cair num negócio, fruto dessas escolhas, frutos da finitude, fruto da sua condição existencial, você vai se ligar em uma coisinha que Freud trabalhou o tempo todo, psicanalista, o Dr. Freud, né? Freud. Então, ele falou sobre o desejo, esse ser humano, esse ser desejante, que toda a nossa condição, que seja sexualidade, que seja tudo isso, é algo que está dentro da nossa condição humana. Nós somos seres desejantes. A criança, quando ela suga o peito da mãe, ela suga de fato com aquilo que lhe traz prazer. O peito da mãe lhe traz prazer. Alguns momentos outros também lhe trazem prazer. Então nós entramos nessa questão da meia-idade, quando nós juntamos tudo, nós compreendemos que tudo que buscamos na vida foi o prazer. As nossas escolhas, elas foram fundadas no prazer. Nossas decisões de estudar, eu estudei teologia e filosofia pelo prazer. O meu prazer de estudar teologia, prazeroso para mim. Estudar filosofia, prazeroso para mim. Nenhuma dessas coisas que eu estudei, nenhum desses saberes que eu me apropriei, eles me trouxeram lucro. Não me trouxeram lucro monetário. Lucro monetário não me trouxe nenhuma desses dois ramos. Nem a teologia me trouxe condição monetária, nem a filosofia me trouxe até aqui nenhuma condição monetária. Só que me trouxe prazer. Entendeu como é? Me trouxe prazer, como é o prazer de você dirigir. Eu conheço uma pessoa que me disse que ama dirigir, ama pegar o carro, pegar a estrada e viajar. Outros amam a motocicleta, diz que gostam muito de pegar a moto e seguir aí, rompendo estradas. Eu já encontrei pessoas de bicicletas, né? Pega a bicicleta e roda o mundo de bicicletas. Outros dizem assim, olha, eu ainda tenho que trazer esse prazer para mim de um transatlântico, né? Fazer uma viagem dessa. Outro prazer é comer, né? Aquele prazer, sabe, aquilo, e eu creio que a maioria, eu tenho prazer em comer, eu gosto de comer, entendeu? Mas assim, eu quero lhe trazer isso porque quando nós vamos chegando a essas idades, nós vamos compreendendo
que o que nos move, o que nos moveu nessa condição de finitude, nessas nossas escolhas, foram o prazer. Foi o prazer, tudo isso foi o prazer. O que te move a buscar graduação, pós, mestrado, doutorado, casar, ter filhos, ter relação sexual, é o prazer. Você congrega em um lugar que lhe traz prazer. O prazer da música, o prazer da palavra. Se isso aqui que eu estou falando com você não lhe traz prazer nenhum, você simplesmente já parou, sei lá, não vai nem dar prosseguimento e ouvir, não vai querer ouvir uma outra vez, não vai querer passar para ninguém, porque isso não lhe trouxe nenhum prazer. Mas quando lhe traz prazer, isso é interessante. Então, é o que eu te trago sempre. A meia-idade traz para você a consciência de finitude, a consciência de escolha e a consciência de prazer, de desejo. E há um texto, queridos, no livro de Gênesis, há um texto interessante que eu quero ler para você neste dia. O livro de Gênesis, capítulo 4, fala sobre o nascimento, de Caim e Abel. E o texto vai dizer assim, ó o que diz assim, o texto, versículo 2. Vamos para o 1. Diz assim, capítulo 4, versículo 1. Coabitou o homem, Adão, com Eva. Essa a conceber deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um homem, um varão, com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de um tempo trouxe Caim o fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Então agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim da sua oferta não agradou-se. Ora, até isso que nós queremos fazer, tudo que nós queremos fazer é a busca do prazer. Foi prazeroso Caim ou Abel apresentar a oferta e ser elogiado, Caim também. Porém, Caim não foi, e isso, diz o texto, irou-se Caim sobremaneira e descaiu o semblante. Ele ficou triste. Quando o prazer ele não é concebido, acaba dando uma tristeza, uma angústia. Quantos nesse momento de pandemia tiveram seus sonhos frustrados, da sua empresa, do seu carro, sei lá o quê, e entraram em depressão, em angústia profunda? Então é o seguinte, diz o texto, versículo 7, se procederes bem, o Senhor falando para ele, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Essa aqui é a grande sacada da vida. Saber da finitude, saber das escolhas, saber que o desejo pode trazer de fato prazer momentâneo ou constante, mas ele pode trazer prejuízos para a gente. Então diz o texto, cabe você dominar o prazer. Então quando a gente chega a uma meia-idade, aos 51 anos, a gente vai compreendendo que, rapaz, eu não dominei aquilo que não era para fazer. Eu pude escolher, escolhi mal. Eu pude escolher, escolhi mal. Eu pude não fazer e fiz.
Aí o apóstolo São Paulo, Romanos 7, ele diz que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero constantemente faço. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele continua falando da luta entre os membros do seu corpo, e o seu homem exterior, né? O seu homem interior, a sua relação com Deus e os seus desejos. O nosso corpo, ele tem várias partes erógenas, várias partes desejantes, várias partes prazerosas, e que cabe a nós dominá-los. Então, não dominando, sairemos como Caim, dominados pelo desejo, e sairemos errantes e vagabundos pelo mundo. E aí vamos concluir um certo momento da nossa vida tristes, porque perdemos tudo por conta do desejo. Essa semana eu estava ouvindo uma das últimas entrevistas do doutor Enéas, aquele que era candidato a presidente da nossa república. Ele empregou tudo na política. Ele diz, uma das entrevistas ao Jô Soares, ele diz: olha, inclusive eu perdi meu casamento por conta de um desejo. Eu tinha um desejo de ser presidente da república. Então ele empregou tudo. O que ele pôde empregar, ele empregou tudo. Que ele tinha um projeto de vida, um projeto que lhe trazia prazer. Chico Mendes morreu brigando por algo que lhe trazia prazer, que era defender a Amazônia. Interessante, né? Martin Luther King morreu também por um prazer. Nelson Mandela pagou-se todos os preços por um prazer. Havia um prazer, um ideal de liberdade por esses homens, de preservação ambiental, havia, mas sobretudo havia algo que lhe trazia prazer. Prazer benéficos, eles foram muitos excelentes naquilo que eles buscaram, trouxe prazer benéfico, nós somos alcançados por eles ainda hoje, como outros nomes, porém, outros buscaram para si prazer, não dominaram e hoje estão em situações completamente difíceis. Então, o que eu quero lhe dizer, ouvindo o homem de meia idade, tenha consciência da sua finitude, faça boas escolhas, usufrua dos desejos, dos prazeres, mas muito cuidado, porque eles podem trazer bênção ou maldição para a sua vida. Obrigado a todos que puderam me desejar feliz aniversário. Eu estou aqui, abração, beijão, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.